Hoje são 6 de julho de 2025. de 2025. Nesse momento eu estou com uma roupa aqui de trabalho. Mostra meus pés aqui, Ravinha. O Juarez estava com uma enxada ali fazendo um serviço, né? Material. Então, eu não quero mostrar para ninguém a aparência física. Eu quero mostrar um profundo conteúdo, né? As pessoas se preocupam muito, Sara, em mostrar uma roupa bonita, um sapato bonito, uma aparência física bonita, e não se preocupa em deixar bonito elas que não são os corpos delas. Porque você, carne, osso, sangue, é uma pessoa. Mas aí existe você, que é isso que sabe, que vê, que raciocina, que está dentro do teu corpo. Quando o homem ou a mulher vem a óbito, no túmulo fica apenas o corpo carnal, o cadáver. Mas você, de forma automática, sai do corpo e toma um destino. O interessante, o impactante, é que algo me tirou do corpo várias vezes. Uma certa feita, eu estava em um local e eu vi o meu corpo deitado, uma distância mais ou menos de 2 metros, deitado no chão. O corpo não movimentava, estava ali só o corpo, ele não tinha vida. E eu em pé, uma distância mais ou menos de 2 metros do corpo. Olhando lá no chão, na cerâmica da casa onde eu estava deitado na cerâmica, o corpo estava deitado na cerâmica, ali estava eu vendo Juarez Cardoso Vital. E eu em pé estava Juarez Cardoso Vital. Porém, eu em pé não tinha carne, sangue e nem osso. Porém, era a mesma aparência física como se eu tivesse. Isso não aconteceu comigo só uma vez. Isso aconteceu várias vezes. E algo me levou em vários mundos. Eu não estou inventando. Eu já vi coisas fora desse planeta aqui, esse lugar que nós chamamos de planeta, que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu nunca vi em lugar nenhum algo igual. Quando Ialro me fez saber que eu era Abraão da Bíblia, eu não acreditei não. Não tem como acreditar. É pesado. Porque todos os homens e todas as mulheres em corpos carnais cometem falhas, cometem erros, não existe. Se disser que existe um homem em corpo carnal ou uma mulher em corpo carnal que não comete erro, que nunca errou, isso é mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana fez uma imagem de um Jesus puro e perfeito total, isso é mentira. Ele nasceu como nasce qualquer uma outra pessoa no mundo, gente. Ele nasceu menino como nasce qualquer um outro. Aí, com o passar do tempo, é que ele ficou sabendo quem era ele, mas isso também aos poucos. Mas ele, na sua vida que ele viveu no mundo, naquele tempo,
Yahushua, que eles chamam de Jesus, ele era um homem comum como qualquer outro homem. Ele comia, cagava. Essa Bíblia, mesmo adulterada, mostra a passagem que ele bebeu, bebida alcoólica. Mostra. Inventaram uma história que ele fez água se tornar vinho. Aquilo é mentira. Transformou água em vinho. Isso inventaram. Quase todos os milagres da Bíblia inventaram. Agora, veja bem. O Messias, ele estava acima, chegou o ponto dele tomar posição e saber que ele tinha sido enviado das alturas e que ele não tinha nada a ver com a baderna que aconteceu. Essa baderna deu início aonde? Lá em cima, em outro mundo, aonde vivia toda a população do mundo. Você disse uma frase, Sara, aquilo não foi você, foi eu te usando, que o mal é uma escola. E uma escola para todos. Para Rassatã, para os seres que se levantou contra ele, e para os homens e as mulheres que eles trouxeram para esse mundo. Sara, foram 200 seres que Rassatã conseguiu ludibriar lá em cima, na promessa de montar um reino semelhante ao reino do Pai. Aí o que acontece? Ele conseguiu fazer a cabeça deles, dizendo, vamos montar um reino, vamos montar um governo do nosso jeito. Ele achava que Yahweh tinha passado para ele todos os segredos, e não. Aí foi aonde ele desceu com o povo. Ele conseguiu, como cabo eleitoral, ele usou os 200 seres para fazer a política dele. Isso lá em cima. Quando esse povo, quando Yahweh deixou acontecer, chegou um ponto que Yahweh falou, olha, expulsar esse povo daqui. Eles desceram. Aqui embaixo ficaram sem corpos carnais. Eles não tinham corpos carnais. Aí eles viram o mal que eles tinham cometido. Porque lá em cima, um gozo e uma tranquilidade que não existe nada que possa comparar. E quando eles saíram de lá, que chegaram aqui embaixo, eles se viram num sistema diferenciado e sem o gozo que tinha lá em cima. Aí eles se arrependeram. E disseram, nós queremos voltar. E Yahweh falou, não. Vocês agora vão ter que conhecer o que vocês quiseram conhecer. Vocês não quiseram conhecer o mal? Vão conhecer. Vocês vão ter que passar pelo processo do mal, sofrer, se purificar para depois retornar. Aí, Rassatã se revoltou dele não ter capacidade de governar o povo. É tanto que hoje, por que eu vou falar aqui no Brasil, não vou nem falar o mundo, o Brasil tem não sei quantos partidos políticos e um é contra o outro. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Mas por que todos não são unidos? Veja bem, vamos mudar aqui o meu palavreado.
Existe, vou falar no Brasil, não vou nem falar em todo o mundo. Vou pegar aqui apenas o Brasil como referência no que vou dizer. Eu quero aqui lucidar, ou seja, esclarecer, né? Veja bem, digamos que o Deus e o Jesus fosse verdadeiro, que foi inventado, o nome do nosso pai é Yahweh, mas digamos que fosse verdadeiro. Você vai, por exemplo, na Igreja Católica, ela adora Deus, Jesus, Senhor, Emanuel, Yahvé, Javé, tá. Aí, eles falam que Martinho Lutero levantou contra a Igreja Católica. Tem a história de João Hus e de Martinho Lutero. Aí o que acontece? Eles falam que Martinho Lutero fez uma reforma. Isso é mentira. Eu estive nas igrejas luteranas no estado do Espírito Santo. São idólatras a mesma coisa da Igreja Católica. É aquela coisa, só trocou a coleira, mas o cachorro é o mesmo. Tá. Aí o que acontece? Mas vamos procurar as entidades evangélicas que saíram da igreja, que dizem que são da Igreja Católica. Mas saiu como? Se o Jesus Cristo está no Rio de Janeiro, é o destaque do Rio de Janeiro, é o Deus que eles adoram, os evangélicos adoram. Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, é o mesmo Deus que eles adoram. Ou seja, a Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, adora o mesmo Deus da Igreja Católica. Tá, mas aí, veja bem, a Assembleia de Deus, digamos assim, a Assembleia de Deus Ministério de Belém, que foi a primeira Assembleia de Deus que implantaram no Brasil, né? Eles vieram da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 2 homens, né? Daniel Berg e Gunaving, chegaram no Belém do Pará em 1910. Em 1911, eles inauguraram a primeira igreja. Ou seja, 2 homens ali, pouquinhas pessoas entre 4 paredes. Logo em seguida, quando o serviço deles, o comércio deles, que é um comércio, começou a crescer, os 2 se divergiram um do outro. Aí foi aonde surgiu a Cristã do Brasil. Mudou ali o estatuto deles, entre aspas, né? Olha a mudança, eu conheço a mudança, tá? Eu sei a malandragem total. A pilantragem, que é pilantragem, malandragem de Satanás, enganando os coitados. Tem muita gente boa dentro da Assembleia, como dentro da Cristã do Brasil, como nas demais entidades religiosas, católicas, todas elas têm gente boa. Porém, estão enganados, coitados. Mas veja bem, olha a mudança. Eu participei de tudo, eu via, cara, gente, isso é o cúmulo. Por exemplo, a Assembleia de Deus, quando vai cantar os hinos da harpa deles, eles falam assim: irmãos, vamos cantar o hino número tal. Assembleia de Deus. A Cristã do Brasil já mudou a regra. Chamemos o hino, irmãos, para não dizer cantar, para dizer que é diferente da outra. E cobre as mulheres com manto. Chamemos o hino, irmão. Depois que canta aquele hino, chamemos outro hino, irmão. E os hinos tudo parecido com o da harpa da Assembleia, apenas eles mudaram as versões. Foi, colocaram o nome Inário. Aí tá.
Você falou no véu. Lá no passado, a prostituta, lá no passado, a mulher que se prostituía, era obrigado a raspar a cabeça e colocar um véu no lugar do cabelo. Será que a questão do Brasil está certa? A mulher, quando prostituía, ela era obrigada a raspar o cabelo para todo mundo saber e colocar um véu para todo mundo saber que ela era uma prostituta. Hã? Tá, mas voltando lá. Aí eles dizem que o cabelo foi dado em lugar de véu, ó. Inverteram. Olha, gente, está lá em Coríntios capítulo 11 isso aí. Olha. Então tá, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, a primeira. Aí depois surgiu a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Depois surgiu o Ministério, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Missão. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos. A sede dela é lá em Santos, já estive lá na sede dela. Na central dela. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Suzano, já estive lá na sede também. Inclusive, eu fui o pregador da noite lá na época. Me convidaram. Inclusive, eu admirei, porque estava cheio de pastores bacharelados em teologia bíblica. Eu estou lá no banco da igreja. Chega um bilhete para mim subir para o púlpito, porque eu era o pregador da noite. Eu falei, o que está acontecendo? Eles tinham os olhos em mim, mas nada era por acaso. Eu quero mostrar para vocês, Sara, o quanto Satanás é astuto. Eu fui chamado pelo pastor da igreja Filadélfia da Última Hora. Eu sou, no documento dessa igreja, eu fiquei sendo o segundo secretário e segundo tesoureiro. Eu fui chamado para orar na época, né? Usava essa palavra orar, que vem do deus Horus, satânico, né? Para orar por um menino de 7 anos de idade que estava desenganado dos médicos. Olha como Satanás trabalha para me enganar, para me ludibriar. Chegando, esse menino tinha sido desenganado, eu tinha sido levado para São Paulo, para Belo Horizonte, para outros lugares, e tinha sido desenganado. Depois pegaram ele, levaram em centros de macumba, também não resolveu. O menino foi esmagrecendo, ficou fininho. Se colocasse qualquer alimento na boca, ele vomitava assim em seguida, inclusive dava ele só líquido, mas mesmo assim ele vomitava também. E só ali, só se acabando, estava só o ossozinho ali. O cadáverzinho ali, magrinho. E ficava só deitado. Mas ele conseguia andar. Mas aquele cadáverzinho, tipo aqueles meninos que você vê passando fome lá na África. Tá. Aí o que acontece? Quando eu cheguei na casa da mãe do menino, tinha uma porção de meninos, todos pequenininhos assim, brincando no chão. E eu fiquei sabendo o porquê estava acontecendo aquilo. Tá. Eu perguntei ao pastor, é eu que vou orar pelo menino? Ele falou, é. Falei ali poucas palavras, saí e fui embora. Eu não me lembro direito se foi uma semana após, eu tinha uma loja de materiais escolares, roupas em geral e calçados no litoral de São Paulo, na cidade de São Sebastião.
Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu quero contar aqui nesse vídeo como foi que eu cheguei nessa loja. Eu tenho uma história comigo que eu nunca contei na internet. Vou contar agora. Eu sofri, tá? Eu já sofri. Eu já sofri. Eu já sofri. Eu já sofri. O que acontece? O que acontece foi assim. Eu morava na Bahia e fui fazer uma roça à meia numa fazenda de um cidadão por nome Valmerino Silveira, que inclusive já foi a óbito. Inclusive é sobrinho do Jurandir Silveira, que eu contei no vídeo passado, que eu comprei o cobertor, é sobrinho dele. O Jurandir Silveira ainda é vivo, o Jurandir Silveira era tio dele. O Jurandir é vivo, mas o Valmerino que eu estava fazendo a roça já veio a óbito. E o Jurandir, que eu contei a história do cobertor, hoje mora em Belo Horizonte. Tá? Ele é prova viva do que eu contei, que eu comprei o cobertor à noite na casa dele, na loja dele. Tá. Aí o que acontece? Fui fazer essa roça no Valmerino Silveira. Carpindo com sol quente. Sol estava quente, causticante. E eu arrancando capim colonhão de enxadão e de enxada para fazer essa roça. Apareceu o meu irmão, que veio de São Paulo, São Sebastião, o Hélio, né? O Hélio chegou lá na Bahia, que é em Batinga, e eu estava fazendo a roça em Minas Gerais, que é a divisa, como eu mostrei no vídeo. Inclusive, eu ficava a semana inteira para lá sem vir em casa. Eu ficava num barraco velho, feito de... o povo antigo pegava as madeiras, se amarrava de cipó, e enchia de barro e fazia aquelas casas de barro, né? Falava casa de enchimento. Tá? E aquela casa tinha caído, a maioria dela tinha uma parte que estava em pé, o gado dormia dentro, eu fiquei no cômodo daquele, eu fazia uma trempinha no chão e eu cozinhava ali. Eu pegava leite no curral do fazendeiro para me servir de almoço, porque minha pobreza era extrema. Tá. Aí que acontece? E eu nas madrugadas, eu dizia assim: tu que criastes todas as coisas, o que está acontecendo comigo? Que tamanho mal eu pratiquei na minha vida para me estar em extrema pobreza? É maior a minha maldade de que eu possa ser perdoado? O que aconteceu na minha vida para me sofrer tanto? Eu tenho que viajar a pé, eu não posso comprar nenhuma bicicleta. Tá. E eu perguntava, e vai. Nas madrugadas, 3 horas da manhã, eu batia o joelho no chão, e eu ficava, e eu falava, tá. Mas sempre nesses termos. E eu dizia: tu que criastes os céus, a terra, a fonte das águas. Eu sempre usava essa expressão. Aí tá. Um certo tempo, que o povo chama de dia, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu estava carpindo de enxada, limpando de enxada, carpindo, né? Sol quente. Eu fui tomado por um poder. Eu estava sozinho naquele lugar. Fui tomado por um poder. A minha força foi dobrada. Eu conseguia trabalhar por 2 homens ou mais. Uma facilidade, uma força. E aí o sol quente, e meu rosto correu o suor gelado, como se tivesse água na geladeira na minha testa. E eu estava sem entender o porquê, o sol tão quente e eu sentindo gelado. E uma força, aí uma voz interna disse para mim: eis meu servo, tenho grande obra contigo no mundo. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Vai chegar um tempo que você vai ter tudo nas mãos, tanto material como na parte que não é material.
vai chegar um tempo que eu vou lhe dar poder. E ninguém no mundo vai ter o poder que você vai receber. O seu poder vai ser acima de todos os homens do mundo, de todas as pessoas do mundo. Só que antes disso, você vai passar grandes lutas, grandes sofrimentos. Vai ser pesado, vai ser difícil a tua situação, mas você vai vencer porque eu estou contigo. Vai chegar um tempo que você vai ter tudo. E essa roça você não vai colher. Veja bem. Mais ou menos, não sei se 3 tempos que o povo chama de dia, eu não me lembro certinho. Foi logo em seguida. Chega meu irmão lá. Meu irmão chegou lá em Batinga, onde nós estivemos ontem. Meu irmão chegou lá, o Hélio. A Guilmar falou onde eu estava, ele foi até onde eu estava lá na roça. Chegou lá e ele falou assim: ô meu irmão, isso aqui não tem futuro. Vou embora para São Paulo. Eu tenho lá, eu posso te arranjar um cômodo lá, inclusive ele é de laje, para você ficar com seus filhos. Eu tinha 4 filhos na época. Meu sofrimento foi grande. Eu trabalhava, Sara, naquele tempo, uma diária ganhando bem pouquinho, para comprar farinha, feijão, calçado para os filhos, roupa para os meninos estudar, lápis, cadernos. Eu sofria, eu não tinha nada. Tá. Aí, eu ofereci aquele serviço meu que eu já tinha feito para o Valmerindo na época. Falei: Valmerindo, está acontecendo assim, meu irmão? Meu irmão quer me levar para São Paulo, assim, assado. Se você me comprasse isso aqui, para me pagar pelo menos a passagem. Ele falou: tá, Juarez. Eu não tinha interesse nenhum em comprar, Juarez, mas para te ajudar eu vou lhe comprar. Me comprou. A minha mudança para São Paulo foi as vasilhas e as coisinhas, os panos que a gente usar no bagageiro do ônibus. Chegou em São Paulo, na cidade de São Sebastião, eu fiquei naquele cômodo. Nós colocávamos um colchão no chão, para mim, e outro para os meninos dormir. Os meninos dormiam todos juntos, no chão. Quando o tempo clareava, a gente levantava os colchões, porque era só um cômodo. Ali o fogãozinho, né? A gente comprou um fogãozinho usado, né? Meus irmãos me ajudaram, um botijão. E ali a gente fazia alimento. Aí eu consegui entrar numa firma na área da Petrobras, que prestava serviço para a Petrobras, por o nome Fundasa. Né? Quando eu estava não lembro, assim, recente que eu comecei a trabalhar na Fundasa, eles me colocaram no serviço mais difícil. Se tivesse uma caixa de concreto para quebrar, era eu. Tudo que era pesado, jogava eu. Se tivesse uma fossa velha lá para limpar, era eu. Mas eu vim de lá, da pobreza, e o salário, comparando com o que eu ganhava, era lá em cima, porque lá não ganhava quase nada na Bahia, em Minas Gerais. Bahia, Minas Gerais, eu andava 6 quilômetros com a enxada nas costas para trabalhar uma diária. E a diária daquele tempo não é igual hoje, não. O nego pegava de manhã, só tinha 1 hora de almoço, parava 11 horas para almoçar, 12 horas tinha que pegar na enxada. Isso é legal, enquanto tinha tempo, claro, tinha que estar a trabalhar. Não é igual hoje, não. Hoje tem horário e tal, tem regra. Naquele tempo tinha isso, não. Era feia a coisa. E para ganhar pouquinho. E aí o que aconteceu? E aquelas diárias que ganhava, só dava para comprar uma feirinha. E não sobrava dinheiro para nenhum. Era coisinha. Aí tá. Na Fundasa, quando eu estava com lá, não lembro se 15 tempos que o povo chama de dia, mais ou menos, eu estava com um encarregado por nome Lindolfo. Inclusive me tratava muito bem, me chamava de irmão. Tá? Aí esse Lindolfo vai. Aí chega o apontador da empresa, da firma, e falou assim: Juarez, o superintendente da empresa mandou lhe chamar lá no escritório. Aí o Lindolfo, encarregado, falou assim: não estou entendendo, eles não fazem isso sem me comunicar. Não me comunicou nada? O que está acontecendo?
Eu saio, mas vai lá. Ele mandou te chamar, vai. Eu fui. Quando eu cheguei no escritório da Fundasa, o superintendente falou assim, Juarez, nós estamos numa situação aí, assim, nós temos o alojamento fora da área da Petrobras, porque a área da Petrobras é na cidade de São Sebastião, só que ela é toda murada. Tá? Aí dentro da área tem os tanques lá dentro e tal. Daí, eles mandaram lhe chamar, eu chamei você aqui, que nós temos o alojamento lá fora, né? E lá nós estamos tendo um problema seríssimo com a peãozada. Lá tem gente de todos os estados, você sabe disso. Vem gente do Pernambuco, da Bahia, vem do Rio, vem de São Paulo, vem gente de todo lado. E mexer com gente não é fácil, a coisa lá está complicada. Estão quebrando vaso, quebrando pia, a coisa é séria. Eles chegam bêbados, caga fora do vaso, a coisa está séria lá. E nós achamos por bem colocar você lá, para ver se você consegue dar uma organizada naquilo lá para nós. Nós analisamos você e achamos por bem fazer um teste com você. Só que lá você vai ter que trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite, sábado, domingo e feriado. Você vai ter que trabalhar diretão, só que você vai ganhar dobrado. Aí, o seguinte, se chegar que são bêbados lá enchendo o saco, você só passa a lista, escreve o nome dele certinho, passa para nós, que nós mandamos embora. Aí você vê lá o que precisa arrumar, de chuveiro que eles quebraram, vaso, o que tiver desorganizado, você faz um relatório, passa para a gente manda lá arrumar. E os que encher o saco, você só passa para nós aqui no escritório, nós mandamos para a rua. Nós dispensa. Você topa? Falei, topo. Cheguei lá, mas era muita gente, eram uns 200 peão. Eram umas 200 pessoas. É um só, né? Aí quando chegou lá, o pátio era um pátio amplo, e aí tinha os quartos de um lado e outro, assim, era cheio de quartos, ó. Os alojamentos. Daí, eu cheguei lá, eles me deram autonomia total sobre eles, né? Mas eu cheguei lá e falei assim, pessoal, eu preciso ter uma conversa com todos vocês. Né? Isso foi no domingo. Eu preciso conversar com todos vocês. Aí fez aquela roda de homem, cheio de homem. E eu fiquei no meio. Falei, olha, é o seguinte, eu fui enviado para cá para organizar isso aqui. Foi me dada autonomia total sobre vocês. Só que é o seguinte, nós somos irmãos e eu sou dependente de vocês. Eu estou aqui para ser amigo de vocês e colaborar com vocês no que vocês precisarem de mim aqui. Aqui tem vaso quebrado, tem chuveiro estragado. Isso aqui, ó, tá tudo faltando lâmpada, tudo. Eu vou mandar arrumar isso aqui. Vamos fazer um ambiente aqui familiar? Vamos nos unir para nós viver bem? Eu vou mandar organizar isso aqui tudo, tá? Aí, se chegar um que tomou uma bebida a mais, chegar bêbado, os que tiver são, vamos ter paciência com ele, cuidar dele. É nosso irmão. Hoje é ele, amanhã pode ser você. E outra coisa, eu vim da Bahia, cara, eu estou lascado, estou ferrado. Numa pobreza do capeta. E eu tenho uma família para cuidar, eu tenho 4 filhos, na época eu tinha 4 filhos. 4 filhos para tratar. E isso aqui é meu ganha-pão, e vocês também aqui é o ganha-pão de vocês. Se vocês fossem bandidos, vocês não estavam aqui, estão aqui porque vocês são trabalhadores. Vamos nos unir, meus irmãos. Ô, irmão, não, irmão, olha, nós estamos contigo e tal e tal. Sara, você acredita que Pinhão ajudava a varrer o pátio? Que era eu que distribuía os mamitex. A alimentação vinha na Kombi, e era passado para mim, e eu por uma janelinha distribuía um por um. Eles faziam a fila e eu distribuía o alimento. Tá. E aí tinha o cabra aqui que trazia o alimento, que era o olheiro da firma.
Quando passou uma semana, o cara chegou lá na firma e falou assim, olha, eu não sei o que falar para vocês. Vocês acreditam que aquele homem organizou tudo? Pinhão não caga mais fora de vaso, Pinhão não aprontou mais, não quebrou mais chuveiro, não quebrou mais banheiro. Olha, pelo contrário, eles tratam ele super bem. O Giraldo foi amigo dele. Porque todos que entravam lá ninguém respeitava. Ele colocou ordem na casa. Tá. Quando passou mais ou menos uns 2 meses, a firma resolveu ir para Guararema. Aí queriam me levar para Guararema. Eu falei, eu não vou. Minha família está aqui em São Sebastião, meus irmãos, tudo, minhas irmãs. Eu vou para Guararema, lugar desconhecido, coisa nenhuma. Vou nada. Aí quem não quis ir acompanhar eles eram obrigados a dispensar. Foi aonde? Eles chegaram em mim, eu falei que não ia. Eu falei, Jarinho, nós vamos ser obrigados a dispensar, dá pena nós perder você. Só que essa firma, ela pagava as pessoas que eles mandavam embora, mas não pagava os direitos naquele tempo, não. Pagava, dava uma mixaria lá pro cara. Não pagava. E eu sabia. Só que eu tinha um cunhado na época que era chefe da Petrobras. Que minha irmã depois largou dele. Ele era o chefe geral da Petrobras lá. E era meu cunhado. Olha só a situação. E eles prestavam serviço para a Petrobras. Aí o que eu fiz? Eu cheguei no superintendente, depois que eles me dispensaram. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, eu sei o que se passa aqui. Eu sei. Só que é o seguinte, eu fui tão leal com vocês, honesto ao pé da letra. Vocês não me vigiavam se eu estava prestando serviço, que eu não batia cartão, nem nada, eu chegava, se eu quisesse atrasar ou chegar fora de horário, eu cumpria ao pé da letra. Trabalhei certinho com vocês. Faça a mesma coisa comigo. Vocês sabem que eu estou cheio de menino para criar e vindo a situação feia. Meu irmão, me ajuda, me paga certinho meus direitos. Ele falou, Juarez, fica tranquilo. Você pode vir tal data receber seu pagamento. Tá bom. O que eu fiz? Quando chegou o pagamento, eu assustei com o valor. Porque eu fui no Ministério de Trabalho e mandei somar os meus direitos para ver se eles iam me pagar certo. Eles vieram com o pagamento além do valor que o Ministério do Trabalho tinha somado e falou que meu pagamento tinha vindo faltando. Que eu voltasse daí 10 dias, na linguagem deles, para pegar o restante. Eu fiquei numa alegria. Tá. Nesses 10 dias, minha carteira ainda estava fechada. Eles não tinham dado baixa ainda, porque eu faltava receber o restante, né? Aí, a melhor firma que prestava serviço na Petrobras, na época, Sara, uma tal de Elmec. O povo falava, quem entrar na Elmec tá bonito. É a firma que paga melhor dentro da área. Eu disse para mim, eu vou entrar na Elmec. Sara, só que o pessoal levantava de madrugada na época e ia para a porta da Petrobras, que para entrar na Petrobras tem que ter o crachá. Eu estava entrando, porque eu estava na firma, então eu tinha acesso, porque eu estava com crachá ainda. Sem crachá não entrava. Aí o que acontece? Você carregava o crachá aqui no bolso da camisa, já se identificando. Aí o que acontece? Eu fui para o Elmec, o povo ia 3 horas da manhã, eu fui nada. Eu fui 7 horas da manhã. Fui lá para o Elmec. Cheguei lá, estava aquela fila de gente lá para ver se conseguia uma vaga numa daquelas firmas. Que eram várias firmas que passavam por ali na portaria. E eu cheguei e fiquei em fila, nada. Fiquei ali. Daí a pouco passou um carrinho da Elmec que estava saindo de dentro da área para a cidade, né? Quando ele parou na portaria, eu vi o emblema Elmec, eu fui nele.
Meu irmão, meu nome é Juarez Cardoso Vital. Gostaria que você me ouvisse um pouquinho, tem algo para lhe dizer. Eu vim da Bahia, meu irmão, numa situação feia, com 4 meninos, crianças, falei para criar, né? Cheguei aqui, entrei na Fundasa, né? Só que a Fundasa resolveu ir embora para Guararema, meu irmão. Inclusive, eu estou até fichado lá ainda a minha carteira. E eles resolveram para Guararema, e meus irmãos moram tudo aqui. E eu falei, eu não vou para Guararema, minha família está toda aqui, eu não conheço nada lá em Guararema. Inclusive, eles fizeram o maior empenho para me levar, mas eu não posso ir assim. E aí, meu irmão, eu gostaria que se você pudesse me dar uma mão aí, me arranjar um serviço, me trabalhar, eu não posso ficar parado. Ele era o engenheiro da firma. Ele falou assim, olha, Juarez, nós não estamos tendo vaga. Você está com seus documentos aí? Só quando a gente ia levar documento. O que é que eu fiz? Você já tinha tirado uma outra carteira branca? E já levado cheque, a gente já ia com ele assim, já ia preparado. Levado cheque, os documentos, levava tudo. Você está com seus documentos aí? Estou. Entreguei para ele a carteira em branco. Entreguei, a outra não tinha dado baixo ainda. Entreguei a carteira em branco, entreguei a cheque dos documentos. E falou, olha, eu vou pegar seu documento sem compromisso. A gente não tem vaga. Eu estou indo ali fora, mas daqui a pouquinho eu estou voltando. E assim que eu voltar, eu vou lhe dar um retorno. Você aguarda aí que eu vou lhe dar um retorno. Tranquilo, meu irmão, eu lhe agradeço e tal. Isso aí. Ele saiu, ficou lá poucos minutos, ele entrou de novo. Mais ou menos, não demorou uma hora. Ele volta com a minha carteira assinada e falou, olha, sua carteira está assinada, não tinha vaga, mas a gente arrumou a vaga para você. Tá? Você vem daqui 6 dias trabalhar. Bem assim. Vai começar tal dia. Mas sua carteira já está fechada. O pessoal ali botou a mão na cabeça, que eles viram. Gente, o que está acontecendo? A gente vem todo dia aqui, fazer mês que eu estou vindo aqui nessa área de trabalho. Esse homem, Nefila pegou, chegou aqui agora, a gente levando de madrugada. Esse homem acabou de chegar, esse homem está fichado na melhor firma. Sara, quando eu digo que eu tenho várias provas da obra de Yahweh na minha vida, é porque eu tenho. Eu não tenho uma, não. Eu tenho uma imensidão de provas. É que eu não conto. Agora eu vou contar uma delas. Sara, eu alegre que eu ia trabalhar na melhor firma dentro da área Petrobras, a mesma voz que disse para mim que aquela roça não ia colher, como não colhi, disse para mim, você não precisa da ELMEC. Você não precisa mais trabalhar de empregado. Eu fiquei numa tranquilidade e tal. O que está acontecendo? Também não questionei o que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer. Fiquei calado. Yahweh trabalha no silêncio, tá? Fiquei no silêncio. Esse é o segredo. Yahweh trabalha no silêncio. Aí que acontece? Eu pensei, o que será que é para me fazer? De repente veio na minha mentalidade, depois de não lembro se um tempo, que eu chamo de dia ou 2, veio na minha mentalidade, vender roupas. Vender roupas. Vou comprar roupa e sair vendendo de porta em porta. E vou ganhar dinheiro. Aí, eles tinham marcado para mim lá buscar o restante do pagamento, eu fui. Quando chegou o tal de 10 dias que eles falaram, fui. Chegou lá, eu falei para o superintendente assim, aí veio uma grana boa. Eu achei que eu tinha lá a mixaria, nada, veio um dinheiro bom. Eu falei para o superintendente assim, olha, eu não vou mais trabalhar de empregado, não. Ele falou, o quê? Ele era um homem grande. O quê? Não. Mas o que você vai fazer?
Eu falei, meu irmão, eu estou pensando em vender roupas. Trabalhar com venda de roupa. Ele falou, vai. Vai e você vai ganhar dinheiro. Inclusive, eu tenho uma fábrica de roupas em Aparecida. Eu fabrico roupa de criança, eu tenho umas camisetas de malha assim, escrito paz e tal. Vai, você vai ganhar dinheiro. Vai na minha casa, eu vou te dar meu endereço, você vai na minha casa, que eu já tenho umas aí para te passar, para você já começar. E depois do que você quiser, eu vou trazendo de lá para você. E tem uma, você não precisa me dar dinheiro não, ele vem para você me pagar depois. Eu falei, não, meu irmão, não, eu vou comprar pouquinha coisa, eu começar, eu compro e pago à vista. Tá. Sara, eu comprei uma bolsinha mais ou menos assim. Comprei aquelas camisetas de malha. Você põe muita camiseta em pequeno espaço. Aí tinha aquelas camisetas de malha, de manga, né? Aí você põe 100 camisetas naquela, não é espacinho de nada, dobradinha, né? Aí, camiseta de malha e roupinha de meninos e meninas. Tudo de malha. E saí batendo de porta em porta. Só que quando ele me falou o preço da roupa, naquele tempo, eu assustei. Camiseta, que na loja, na época, custava, naquele tempo era cruzeiro. Que vendia aí, por, digamos, vou falar na linguagem nossa, a loja vendia por 10 reais, vou falar reais, era cruzeiro. Ele estava me vendendo a 1. Aí eu descobri que naquele tempo o povo vendia um negócio super faturado. Aquela mesma camiseta na loja era 10, 12. Cruzeiro, né? Ele estava vendendo na 1, até peguei para ver se não era descartável. Meu irmão tinha ido comigo, o Hélio, falou assim, ué, meu irmão não acreditou não? Ué, isso é barato demais? Sara, como a loja vendia por 10, eu falei, eu vou vender o preço da loja. Só que aí o que eu fazia? Eu chegava nas casas, batia nas portas, tinha os bairros naquele tempo, de pobre, só que o povo era tudo empregado, porque tinha muita firma, né? O povo era pobre, era empregado. Eu chegava naquelas casas e eu vendia. Aí a camiseta que eu pagava 1, eu vendia por 10, porque as lojas vendiam por 10, quando eu vendia o preço da loja. Só que aí eu falava assim, você me dá uma entrada e o outro dou 30, 60 e 90 dias, falava pro povo. Aí a pessoa me comprava, você não via vender uma camiseta, você vendia várias. Roupa de criança não ia vender uma, vendia várias. Sara, eu vendia igual água. Eu vendia 100 reais, a pessoa me dava aí 30 reais de entrada. Você entendeu? 10 camisetas, eu tinha pago o quê? Né? Então eu dava 30 reais de entrada ou 40, eu falava, você dá quanto de entrada? Eu falava, você dá o que você puder. E o outro dava 30, 60, 90, eu fazia as promissórias pro povo. Botava o endereço certinho e tal. E vai vendendo. Aquela bolsinha rapidinho esvaziou, eu ia lá, comprava mais, esvaziava, comprava mais, aquilo virou um bolsão de roupa. Aí eu carregava aquele bolsão de roupa nas costas de porta em porta, vendendo. Aí não dei conta, comprei uma bicicleta cargueira. Aquela bicicleta que tem aquela bagagem na frente, botava a bolsa em cima. Ia pedalando. Aí a coisa aumentou, entrei na autoescola, tirei a habilitação. A minha primeira habilitação foi tirada no litoral norte de São Paulo, São Sebastião. Tirei a habilitação, tá? Depois, primeiro carro que eu comprei, um Passat velho. Aí minhas vendas triplicou. Que daí eu andava mais e levava mais mercadoria. Que daí eu passei a buscar no Brás de São Paulo. As ruas do Brás eu conheço assim, ó. Brás, 25 de março, General Carneiro. Ó, o centro de São Paulo eu conheço. Tá. Aí o que acontece? Comprei um Passat velho. Depois eu vendi aquele Passat velho e comprei uma Variante 1 na época. A Variante, você olhava assim, estava novinha. Eu deitava o banco daquilo e lotava aquilo de roupa. As coisas foram melhorando, eu comprei uma Paraty. Na época daquelas Paraty quadradas, mas estava semi-nova. Na época era o carro. Aí eu passei para São Paulo de carro próprio. Eu ia lá para o Brás, chegava lá, estacionava o carro no estacionamento, fazia as compras,
as lojas levavam as compras para mim lá no carro. Eu deitava o banco daquilo, enchia de roupa e ganhava pro litoral. Tá. Comprei terreno, construí casa, construí loja, montei uma loja, abri uma microempresa, eu vendia calçados, material escolar e roupas em geral, buscando tudo no Brás. Tá. Fiz uma amizade grande com os libaneses no Brás. Tá? É de impressionar. Tá? Eu chegava na loja dos libaneses, mas me tratavam tão bem. Passaram a gostar de mim. Aí que acontece? Mataram meu irmão em São Paulo. Com 22 anos. Deram um tiro no meio da testa dele. Meu irmão, de repente, começou a beber. Tomar bebida alcoólica. Não bebia. Segundo Costa, ele era um menino bonzinho. Segundo Costa, pegaram ele, os traficantes, para ele levar uma droga em São José dos Campos. E eu não sei que rolo que ele arrumou, por causa disso mataram ele. Tá. Aí, depois que mataram meu irmão, o cara que matou meu irmão, que eu não sei quem foi, os outros bandidos ficou revoltados porque mataram meu irmão. Acho que era gangue, sei lá. Revoltado, levaram o cabra para um lugar fora da cidade, cortavam um dedo, outro dedo, a orelha, caparam o cara, espedaçaram. E na época, o único que tinha condição financeira era eu. Aí, será que não foi o Juarez? Alguém chegou para mim e falou: Juarez, você sai fora, senão você vai morrer. E daí, eu tinha, na época, pegado uns dinheiro com uns agiota. Eu sofri com isso, tá? Com os agiota, e eu pagava o juros certinho. Tá. Eu peguei a minha família, joguei dentro dessa Paraty e fui parar em Cacoal, Rondônia. Eu viajei tempo claro e tempo escuro sem dormir. Larguei casa com móveis, tudo para trás. Larguei loja para trás. Tá? E tem uma. Os dinheiros que eu vendia fiado, eu perdi tudo. Porque eu tinha loja, mas eu saía vendendo a prestação. Foi tudo perdido. Não fui cobrar de ninguém. A minha loja deixei na mão de alguém e esse alguém comeu a minha loja. Tá? Móveis meus, tudo, perdi tudo. Fogão, bujão, o que tinha, perdi tudo. Ficou só a casa. Por último, eu consegui fazer um negócio que eu nunca vi contar que alguém fizesse. Eu achei um cidadão em Cacoal que estava mudando para São Paulo. Fizemos uma permuta de casa, eu peguei essa casa e troquei numa casa em Cacoal. Dessa casa em Cacoal, foi aonde eu tinha comprado uma floresta, trabalhando nessa floresta, né, lá, sem condição financeira, os meninos tudo pequenos, não tinha como me ajudar em nada, eu sofria. Aí que acontece? Os meninos eram novos, né? Aí que acontece? Eu pegando um pau pesado para fazer o barraco, onde eu fiz lá, inclusive foi o barraco que eles botaram fogo, tá? Eu peguei um pau muito pesado nas costas para fazer um esteio, estourou uma hérnia em mim, assim, ó. Essa hérnia começou a arruinar, eu larguei a família lá e fui para Cacoal. Na verdade, eu marquei uma cirurgia em Buritis para operar da hérnia. O médico me examinou e falou assim, o médico não era brasileiro, era boliviano. Falou assim, ó, essa hérnia sua, a operação é simples. O único segredo aqui é guardar o repouso.
guardar o repouso. Se você guardar o repouso, você vai ser um homem, mesma coisa dos outros. Mas se você não guardar o repouso, é feia a coisa. Um mês você não pode fazer nada. Você não pode pular uma calçada dessa altura. Só que é o seguinte, eu não vou operar você não. Já estava marcado para operar. Ele tinha ido para lá para operar. Foi para por quê, doutor? Ele falou o seguinte, para essa cirurgia ficar boa, tem que colocar uma malha. E nós não temos essa malha. O governo não fornece. Se você quiser, eu lhe dou um encaminhamento para onde você quiser. Eu falei, então me dá para Cacoal. Me dá um encaminhamento para Cacoal. Ele falou, dou agora. Só que essa hernia sua tem que ser operada com urgência, ela está para estourar. Tá. Aí foi aonde eu coloquei na cabeça. Eu numa situação feia. Eu não tinha, Sara, eu não tinha dinheiro de comprar uma motinha velha. Aí foi aonde ele me deu o encaminhamento para Cacoal, dizendo que era urgente. Tá. Chegou em Cacoal, eu falei, eu vou para Cacoal, lá eu tenho a casa lá, e eu aproveito para me vender a casa. Sara, chegou em Cacoal, a água da casa estava cortada. Tinha não sei quantas contas de energia atrasadas, que eu tinha alugado essa casa, o cara não pagava as contas, eu não sabia. A casa estava vazia, mas o cara tinha mudado, deixado tudo atrasado. E eu sem dinheiro, sem nada. Aí o que acontece? Chegou em Cacoal, eu sem dinheiro, fui lá no hospital. Chegou no hospital, a moça que atendeu falou, nem, isso aqui só daqui 3 meses, olha lá, para você conseguir uma vaga. Não, então não tem jeito. Não, marcar daqui 3 meses, você vir aqui para nós conseguir uma vaga para você. E eu sem dinheiro, eu não tinha dinheiro para voltar para Buritis. Não. Não tinha dinheiro para comer? Não. Arrumei um colchãozinho, botava no chão e eu dormia no piso, no chão. Não tinha cama, não tinha nada. A casa não tinha móveis. Aí, eu fui nos corretores e coloquei a casa à venda. Vários corretores, botei a casa à venda. Botei o preço lá para baixo para vender. E cadê vender? Nada. E um vai e olha, outro vai e olha, outro vai e olha, outro vai e olha, nada. E como eu morei em Cacoal 1 ano, eu fiz amizade em Cacoal. Eu sou muito fácil de fazer amizade. Eu ia na casa de um conhecido, almoçava. De noite eu não jantava. Na época, né? Porque não tinha dinheiro para jantar e eu tinha vergonha, eu não tinha coragem de ir na casa do mesmo. Aí às vezes eu passava 2 tempos sem comer, depois falava, não, eu vou na casa de fulano. Ia na casa de um outro lá, ele me dava uma janta. E vai eu nessa vida, sem dinheiro. Mas aí, para mim prosseguir essa história, eu vou contar uma outra história. Quando eu cheguei em Cacoal, a primeira vez que eu saí de São Paulo para Cacoal, eu fui na Paraty. Eu estava com a Paraty estacionada, em frente onde eu morava, chegou um senhor de idade com uma senhora, né, apavorados. E foi meu irmão, falou para mim, olha, eu estou numa situação difícil. O que foi? Meu filho quebrou, eu não lembro se foi a perna ou se foi o braço, eu não me lembro. Sei que tinha havido uma quebradura no filho dele, filho já um mocinho já. Eu não lembro direito se foi a perna, parece que foi o braço que tinha quebrado, ou a perna, eu não lembro. E fomos no hospital e não tem vaga. Lá tinha um cidadão, chamado, não sei se é vivo até hoje, por nome Catarino, que fez amizade comigo. Amizade sincera, ele era um gaúcho, não, catarinense, ele era um catarinense, direito e sistemático, sincero, e ele fez amizade comigo. Eu peguei e liguei para ele. Na hora que a mulher falou, espera um momento, liguei para o Catarino. Ele falou, Catarino, será que eu vou ter que ir embora daqui, Catarino? Ele falou, o que está acontecendo, Ivarez? Eu sabia que ele tinha um filho que trabalhava no hospital. E era lá no hospital, era graduado. Catarino, eu quero saber, o menino, como é que pode? O menino com o braço quebrado,
O menino está aqui com o braço quebrado, quebrou o braço. E chega no hospital, não interna o menino, moço. Não faz nada. Que cidade é essa? O menino está aí contigo? Eu falei, tá. Você tem como trazer ele aqui? Agora. Joguei o pai do menino e a mãe do menino no carro, e o menino, e foi para casa dele. Chegou lá, ele entra aqui no carro, vamos lá para o hospital. Chegaram no hospital, na portaria, falou, cadê o Valtair? Tá aí? Tá. Ele já entrou para o hospital dele. Com pouco veio ele com o Valtair. O Valtair chegou, olhou, falou, gente, seu como. Internou o menino na hora. Internou o menino. Nisso, essa família veio em mim depois perguntar quanto que era meu serviço e tal. Eu falei, que serviço? Não, eu fiz mais que a minha obrigação. Não, mas quanto eu tenho que pagar para o senhor? Pagar o quê, meu irmão? Pagar o quê, minha irmã? Não. Esquece isso não existe. Tá. Mas aí, esse Valtair sabia que eu era fiquei amiguíssimo do pai dele. E ele trabalhava dentro do hospital. Quando eu fui de Buritis para operar, que eu estou lá uma semana naquele lenga-lenga, o Valtair aparece lá onde eu estava, do nada. Eu nem procurei o Valtair, nem nada, nem sabia. O Valtair falou, ô Juarez, você aqui, como é que tá você e tal? Eu falei, Valtair, eu estou lascado, estou ferrado. Aí eu contei, eu estou em Buritis, você sumiu e tal. Eu falei, eu fui para Buritis. Tá assim. Ele falou, Juarez. Eu falei, eu não tenho nem o que comer aqui. Eu tô passando fome, você quer saber? Juarez, por que você não me procurou, Juarez? Juarez, você vai amanhã no hospital. Tá aqui o número do meu telefone. Amanhã você vai no hospital. E tem uma, você não vai ficar passando fome aqui mais não. Ele levava almoço para mim, levava janta para mim. Tá. Aí eu fui no hospital, chegou lá, já botou 2 médicos para me examinar. O médico examinou, chegou e entrei. Botou 2 médicos para me examinar. Aí o médico marcou, olha, você tem que ficar em jejum para vir amanhã para você operar. Operei. Assim que eu operei, aí o médico falou, olha, você não pode pisar uma coisinha dessa altura. É pior que a mulher que ganhou neném. Se você quiser ficar 1 mês, você não pode nada. Ficou eu operado em Cacoal, aí Valtair, falei, Valtair, para com esse negócio de você tratar de alimento para mim todo dia, você tem seu serviço, moço. Vai cuidar da sua vida. Eu me viro agora. O melhor você já fez. E eu operado. Eu saí do hospital, me passaram os remédios para comprar. Eu não tinha dinheiro. Aí eu não podia andar de mototáxi, não podia andar de subir no carro. E eu fui devagarzinho até chegar. Tinha um comerciante pegado na minha casa. Eu falei para ele que eu estava precisando comprar aqueles remédios. Ele me prestou o dinheiro. Comprei aqueles remédios. E aí ficou eu operado, sem dinheiro. Às vezes eu comia na casa de um, às vezes não comia, continuou a mesma lida. Né? Aí, vai um, olha, esse negócio não compra, vai outro não compra, vai outro não compra, vai outro não compra. Quando eu estava agoniado, nisso sabei, passou um mês, e eu lá, e minha família sem saber. Minha família não sabia o meu destino, o que estava acontecendo comigo, não sabia. Sabia que eu tinha ido para Cacoal, mas o que estava acontecendo, não sabia. E eu um mês para lá, passou o resguardo da cirurgia e nada. E eu tenho que vender a casa, vou fazer o quê? Não tem como, eu não tinha nem dinheiro para voltar. Aí chegou um cidadão, até daquele dono de uma foto cristalina lá em Cacoal, Cabra Rico, chegou. Eu vim olhar a tua casa, falei, você veio olhar ou veio comprar? Eu vim comprar. Então, olha, olhou. Eu pedi um valor, não me lembro quanto. Ele falou, eu te dou tanto nessa casa. À vista. Eu falei, é sua.
E eu vou te falar por que eu vou te vender essa casa. Eu contei a história. Falei, moço, o que é isso? Ele era da questão do Brasil. Mas o que é isso, moço? Eu falei, olha, você me arruma R$100 para me comer. Estou varado de fome. Você me arranja já R$100, já que você comprou. Você fez negócio, eu vou com homem. Ele passa R$100 em mim. Naquele tempo, a R$100 era um dinheirão. Então, você comer, parece que era, se eu não me engano, parece que era R$5. O dinheiro era valorizado. Aí, ele falou assim, mas e... Aí o pessoal que eu tinha comprado a casa, falou assim, que eu tinha comprado a casa do cidadão que eu tinha feito a permuta, mas a casa estava em nome de outros. E era largado da mulher. Falou assim, olha, os vizinhos falaram, olha, fulana de tal falou que você está lascado. Eu falei, mas por quê? Porque ela falou que não assina o documento dessa casa. Eu falei, não. Eu falei, eu não preciso de assinatura dela. Eu não. Eu já estou documentado. Mas como? Eu vendi a casa, foi para o advogado. Eu vendi para um velho que tinha um filho que era um sobrinho que era advogado, estava com ele. E foi ele que me ensinou como fazer. Eu tinha feito uma sessão de direito, tá? Eu tinha feito uma sessão de direito e ele e ela assinou passando todo o direito da casa para mim. E a sessão de direito foi acompanhada com o advogado. A escritura está no nome dela. Mas eu estou com a sessão de direito para me passar a escritura para mim ou para quem eu quiser a qualquer hora. E ela assinou, reconheceu o firme cartório, ele assinou, reconheceu o firme cartório, não precisa de assinatura de ninguém. Ah, não precisa. Ela falou que só passava essa assinatura para você por tanto. Falei, eu não dou nem um centavo para ela, não precisa de assinatura dela. Tá. Aí o cara que comprou a casa, falei, e o documento? Eu contei para ele, eu tenho a sessão de direito assim, meu nome para passar. Ah, então tá tranquilo. Vamos lá no cartório conferir. Fomos lá no cartório, a minha do cartório pegou, olhou e falou, não, ele aqui assinando para você, aqui reconheceu o firme, acabou. Ele está documentado. Tá. Aí fiz um negócio com ele. Assim, ele falou assim, olha, eu vendi uma fazenda. Ele falou, eu vendi uma fazenda e vou pegar o dinheiro daqui 20 dias. Então, eu vou lhe pagar daqui 20 dias. Eu falei, então nós vamos fazer um negócio. Você me dá R$1.000 de entrada, só que R$1.000 naquele tempo valia, porque um prato de comida era R$5, por isso você tem ideia. Né? Para você comer num restaurante, ele pagava R$5. Eu falei, você me arranja R$1.000, e aí eu, na seguinte forma, nós vamos fazer um documento, como eu vendi a casa para você me pagar tal tempo, e você me adiantou R$1.000. Se chegar no tempo, você não me pagar, você perde R$1.000 que você me deu. Não, nós fizemos. Peguei esses R$1.000 e fui embora. Aí, quando eu voltei nos 20 tempos, ele me pagou. Aí foi aonde, na época, eu comprei 30 bezerras, um touro, 2 cavalos, comprei arreio, ferramenta, e foi aonde eu fui subindo. O gado foi rendendo, eu fui subindo. Foi assim que eu consegui ganhar dinheiro em Rondônia. Tinha uma fazenda de frente comigo, do doutor Geraldo, e essa fazenda era largada, eu não usava e permitiram botar gado lá. E como eu não tinha passo, eu fui usando a fazenda de frente e botava o gado para vir dormir dentro do meu. O gado ficou mansinho. Eu lidando com ele, ficou mansinho com a gente. E foi aonde foi aumentando as coisas. Então daí esse pessoal de lá de São Paulo, que teve esse problema comigo, descobriu que eu estava em Rondônia, por causa da troca de casa. Eles rodaram o Mato Grosso me procurando para matar, foram em Rondônia me procurando para matar. Eu já sofri, gente. Eu já sofri. Tá. Então, eu trabalhei de camelô no litoral de São Paulo, trabalhei de camelô em Cacoal, trabalhei de camelô em Rondônia. Eu fui na Vila Maria, em São Paulo, comprei 1.000 quilos de roupa usada. A Guilmar falou que era doido. 1.000 quilos. Uma Kombi para caber, teve que fazer isso, ó.
E aí nós levamos na transportadora e eu mandei numa transportadora para São Paulo, para Rondônia. E daí que acontece? Roupa usada é baratinho, naquele tempo, não sei hoje. Camiseta de malha boa, só que usada. Eu comprava os fardos fechados, ela saía para mim a 10 centavos. Aí eu vendia 3 por 10 nas linhas. Eu saía com a carretinha engatada numa moto, né? E eu vendia para os freguês, dava 30, 60, 90 dias que o povo falava para o povo nas linhas. Quem podia dar entrada dava, quem não podia, porque o sitiante paga. E aí eu vendia, eu tirava final de semana, eu ia vender roupa, meio de semana eu ia trabalhar no meu serviço braçal. E aí vai. Sara, eu já trabalhei tanto, Sara, tanto. Só que aí eu vendendo, eu andava com o bolso sem dinheiro. Tá? O povo nada cai das alturas. O pai abre as portas, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Só que uma coisa eu sei, tudo que eu ponho as mãos prospera. Aí foi aonde veio a inveja dos meus filhos. A Guilmar dizia assim, eu não sei o que acontece, tudo que o Juarez põe as mãos prospera. As coisas só dão certo para o Juarez. O segredo é grande. Mas aí, o que eu vinha falando das igrejas, o cúmulo, como eu ia dizendo, se a Assembleia de Deus de missão é verdadeira, por que Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus de Santos, Assembleia de Deus de Suzano? Se todos adoram o mesmo Deus Jesus, o mesmo Senhor que é Baal, por que Cristão do Brasil? Porque, gente, é comércio. Comércio. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Sara, quando eu disse que eu tenho várias provas, eu tenho. Eu tenho coisas que eu não vou relatar aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou relatar em outros vídeos, contando as provas que algo me deu. Eu passei pelo mundo 16 vezes. Essa é a 17ª. Nessa geração, a gente vai renovar, vai ficar um grupo de pessoas que não vão a óbito. Eles vão viver aí 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos aí e vai até cumprir o trabalho que está no vídeo Um Paraíso na Terra. Eles vão permanecer em corpos carnais, vão ser renovados, eles vão receber uma estrutura das alturas, né? Quando entrarmos no 7º milênio, eu irei escrever uma nova literatura, os mensageiros de Yahweh vão me ensinar como escrever, como fazer, que Yahweh vai utilizar pessoas capazes para estar com a gente, para estar fazendo esse trabalho, né? Então, eu estou seguro, eu tenho certeza. Uma certa feita, eu vou contar isso aqui, eu estava falando do menino lá eu comecei falando do menino de 7 anos que orei pelo menino. Uma semana depois, mais ou menos, o pastor chegou e falou, Juarez, você ficou sabendo daquele menino? Eu disse não. Aquele menino, a mãe disse que depois que nós saímos, ele falou assim, mãe, eu quero tomar banho. A mãe admirou. Levou ele no banheiro lá, deu banho nele, falou, mãe, eu quero comer. Meu filho, mas você não pode comer, eu vou preparar então um líquido para você. Ele falou, não quero líquido não, eu quero feijão, arroz, macarrão, eu quero alimento. Mas meu filho, mas você comer, você vomita na hora. Eu falei, mãe, eu quero comer. A mãe colocou o alimento, ele comeu e não vomitou. Os meninos brincando no chão, ele sentou junto dos meninos e foi brincar com os meninos ali na terra. O menino foi recuperando e o menino sarou. Mas quem curou o menino? Yahweh? Não. Satã, para me prender na igreja, ele estava usando, como eu era um tal, para mim erguer a bandeira do Deus e Jesus, do Senhor e etc. Dizer que ele era forte, que ele era poderoso e tarará.
É por isso que está escrito, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não curamos enfermo? Em teu nome nós expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus capítulo 7, versículo 22. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Então você vê essas igrejas aí, fazendo esse piseiro aí, mas não é eu. É o outro. Eu conheço. Eu pergunto, se todos adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus, por que eles não se unem? A questão do Brasil, só ela está correta. Mas adora Deus e Jesus. A Assembleia de Deus diz que só ela está correta. Adora Deus e Jesus. A Universal, só ela está correta, mas adora Deus e Jesus. E por aí vai. De dentro de uma igreja foi sair na outra igreja. É um comércio. O negócio é a grana. Olha, é de impressionar. É de impressionar. Eu quero dizer a vocês que tenho os críticos falam assim, esse homem diz que é o Messias, mas e cadê o poder? Tem um comentário que diz só de palavras. Será que ele está achando que Yahweh está interessado em curar corpo carnal? Não. Você viu o comentário que ele falou só de palavras? Sim, eu vi. Olha, será que Yahweh está interessado em curar corpo carnal? Se os corpos carnais, os homens têm que passar por isso, pagando o que fizeram de errado desde o começo lá? Para começo, os homens e as mulheres já estão cheias de vermes e germes, que são vermes. O sofrimento vem, a maioria do sofrimento, porque os seres que não têm corpos carnais vieram habitar nos corpos carnais. Dos homens e das mulheres, dos animais, e aves e etc. Árvores, isso foi tudo. E plantas. Primeiro passo é procurar aceitar Yahweh, crer em Yahweh, respeitar Yahweh, respeitar o seu semelhante. E segundo passo, procurar eliminar os seres que estão nos corpos, que nós chamamos de vermes e germes. Dor de cabeça causada por verme, dor de cabeça de enxaqueca, câncer é verme, coronavírus é verme, tudo é verme. As doenças, as pessoas morrem, as causas das mortes são vermes, a maioria delas. Só que aí o sistema é satânico, ele governa, dá um laudo como foi uma outra coisa. O médico, quando falou para o Jorge que cada ser humano tem mais de 2 quilos de verme no estômago, eu me assustei. Porque Yahweh já tinha me mostrado que a coisa é séria. Então, outra coisa, todo homem, toda mulher tem o direito de prosperar. Qualquer homem, qualquer mulher que procurar andar de forma correta, a prosperidade vem automático, na vida dele ou dela. Eu tenho sempre certeza disso. Então, as pessoas não precisam de alguém estar pedindo para curar e tal. Não, precisa disso não. Não. Elas que têm que entrar em si, que estão fora de si, acordar e fazer um diagnóstico na sua própria vida. Porque se o teu pai que lhe deu fôlego de vida é acima das riquezas e você está na pobreza ou está na doença, é porque algo errado está contigo. Existem 2 fatores. Existem sofrimentos que são provações. Existe, cada caso é um caso. Existe, só que isso é raro. Mas existe sofrimento que são provações. É como Iuve, que eles chamam de Jó, que é a minha pessoa, né? E Yahweh ali estava provando para Satanás que ele podia estar em qualquer situação que ele não blasfemava do nosso Pai.
né? Eu, por exemplo, e a história se repete. Eu chegou tempo na minha casa, na minha terra, de eu falar assim, ó, tem uma vaca morta ali, tem outra lá, tem outra lá e tem outra lá. No mesmo tempo, que o povo chama de dia. Cavalo meu que eu amancei, a cobra vai lá e mata. Eu comprei uma égua boa. O primeiro Potanqui morreu, o segundo já estava bonitinho, você até conheceu, morreu. E agora ela morreu. Ela morreu. Um burro bom que eu tinha morreu. Touro que eu paguei caríssimo, registrado, pula seca do nada, morre. Põe fogo em casa minha. E eu tive virando, isso vem de longe. Uma certa feita, Sara, eu entrei em um hotel na Bahia. Isso foi lá em Batinga, tá? Um cidadão saiu assim e falou assim, eu pensava comigo, o que eu vim fazer nesse lugar? Eu não tinha nada que fazer aqui. Mas eu vi você entrar, agora eu sei o que eu vim fazer. Usado por Satanás, tá? Olha. Aí é onde as pessoas se confundem. Ele falou a verdade, porque Satanás é a verdade. Mas era para me prender no sistema. Você olha, Deus tem uma obra enorme contigo, a maior do mundo. A maior do mundo. Vai chegar um tempo que você vai receber um poder que eu tenho vontade de receber e nunca vou ter condição. Só que você vai sofrer no mundo horrores. Depois desse sofrimento é que vai vir esse poder, essa bonança. Não vai ter homem nenhum acima de você. E ele disse assim, se você acreditar, vai acontecer. Se você não vai acreditar, vai. Estou te falando que vai acontecer. Hã? Eu posso falar? Fala. Você falando desses testemunhos, eu também recebi várias profecias. Só que uma coisa que me chocou é que quando faltava, nas minhas contagens não, né? Depois foi que eu contei. Faltava uns 3 meses, mais ou menos, para que o Pai Alvo falasse quem era eu, Sara. Eu não estava ainda, não, era mais um pouquinho de 3 meses. Eu ainda não tinha conhecido a verdade é essa. Eu estava num ciclo de oração. Eu tinha ido lá em casa, na casa que eu estava varrendo a casa, eu terminei de varrer a casa e falei assim, eu vou naquele ciclo de oração, eu não vou nem almoçar, eu quero que alguém fale comigo. Porque de assim, assim, assim na minha vida. Por que eu não tenho veste? Por que eu não tenho alimento? Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não cobiço nada. Por que nem para comer eu tenho? Nem uma calcinha eu tenho. Nem um sutiã. E falando sozinha, varrendo a casa. Aí eu tinha pegado o menino, tinha levado para a escola, eu fui para o ciclo de oração. Então com a minha vizinha chamada Adriana, que mora até hoje lá. Chega no ciclo de oração, essa Adriana também viu a história. Entrou uma mulher lá, que eu tenho o costume de não gostar de me ajoelhar. Eu não minto, eu não gostar de ajoelhar, eu tenho marca no joelho. Eu me sentei, abaixei a cabeça assim e falei, eu quero a resposta do que falei. Aí eu vi um monte de mulheres de joelho, as mulheres do ciclo de oração. Aí tinha uma mulher que eu nunca tinha visto, que era a pregadora da tarde, naquele ciclo de oração. Aquela mulher, quando subiu no altar, eu estava lá no fundinho da igreja. Eu tenho o costume de ficar nos fundos da igreja. Eu não gostava de aparecer. Eu queria ver se alguém me via. Eu tinha esse costume. Eu estou de cabeça baixa. Era essa mulher do vestido rosa. Levanta a cabeça, vem aqui. E eu não levantei a cabeça, porque eu não sabia. Eu não sabia. Mulher do vestido rosa. Aí a Adriana chegou e falou, é tu, irmã, comigo. Eu? Respirei fundo. Eu confesso pra ti, quando eu saí da cadeira, que fui pra perto dela, eu pensei que estava pisando em fogo. O que vai acontecer? Ela disse assim, na tua casa tem um peixe. Esse peixe tem pulado, esse peixe tem te dado um trabalho. Ah, mas eu vou quebrar esse peixe. Eu vou fazer esse peixe chorar. Ó, mulher, tu tem sido uma mulher exemplar. Alguém tem uns olhos aí que te olha bastante, tem prazer em te olhar. Tu não tem murmurado, tu só fala sozinha, né? Ih, a lágrima caiu. Disse, mas vai chegar o tempo, mulher, tu serás alguém importante. Tu vai subir na vida, viu? Eu vou pegar esse peixe, vou te tirar desse peixe. Esse peixe vai saber quem eu sou. Agora tem se exaltado, tem te dado um trabalho, tu tem chorado tanto. Tu sabe que nem roupa tu tem, né?
Você tem pedido para mudar de cor de roupa para vir para a igreja. Ixi, foi foto ali. Foi coisa, que eu não lembro de tudo. O que mais me chocou foi ele dizer assim, eu vou fazer esse peixe chorar. Mas aí o que acontece? Mas foi Satanás. É Satanás. Foi Satanás. Satanás sabe, ele sabe. De um bocado de coisa. Sabe. Satanás usou um homem na cristã do Brasil e falou assim, olha, tem uma grande obra contigo. É a maior do mundo. Só que vai começar onde você nem imagina e por onde você nem imagina. Ou seja, também não é na igreja dele. Aí Satanás achou pouco. Escuta bem. Aí acabou aquele ciclo de oração, eu vim calada. Adriana vinha chorando, Adriana. Adriana fez, é o Célio, irmã. É o Célio. E eu calada. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu já estava quase não acreditando nisso. Quando eu estou dormindo, eu sou levada, eu fui colocada dentro de uma casa, uma mansão de casa, que é a tua casa. Quando eu fui colocada ali, eu fui colocada na cozinha, Jorei. Eu cheguei, não vi ninguém e fiquei sabendo que a casa me pertencia, que eu ia morar naquela casa. Do nada foi tirada eu daquela casa, olha. Aí eu amanheci o tempo assim, de manhã, eu falei assim, que estranho, eu entrei naquela casa por que pode? Fui colocada na cozinha, na tua cozinha. Aí, uma mulher que eu, no mesmo tempo, uma mulher que comprava sabonete a ela, de Aroeira, ela vendia sabonete natural de Aroeira, eu gostava de tomar banho com aquele sabonete. Ela chegou e disse, eu vim aqui que eu tô inquieta. Eu vou te dizer, tu vai sair do estado de Alagoas. Eu vi tu dentro de uma mansão, dentro de uma casa. Olha o que o Satanás fez. Aí eu disse, quê? Ela disse, é uma casa, minha irmã. Tu vai sair do estado de Alagoas. Ela caiu num pranto de choro, me abraçou e disse, sei que não te vejo nem tão cedo. E me abraçou. Falei, o que é que está acontecendo comigo? Quando aquela mulher saiu, eu baixei a cabeça e chorei e falei assim, ah não, o que vai acontecer comigo? Não passou muito tempo a saber de tudo. Ô Sara, eu vou te falar uma coisa. Nós vamos viajar. Eu estou preparando uma documentação aí, que eu tenho que preparar primeiro, né? E vai acontecer coisas fortes. Quem está achando que é mentira, que eu não estou com o Todo-Poderoso, está enganado. Sara, vai acontecer coisas nessas viagens que você jamais imagina. Quem achar que comigo não tem poder, está enganado. Sim, mas meu bem, eu quero falar uma coisa. Eu quero dizer agora para os irmãos que tenha cuidado com o inimigo, porque ele me mostrou várias coisas verdadeiras. Hoje eu não dou valor ao que ele fala não, tá? Só que para mim chegar aqui era como ele quisesse passar na frente de pai e mostrasse o que já ia acontecer. Olha, ele conseguiu enganar todo esse povo e dominar esse mundo todo. Pois é. O povo é tão cego, Sara. Colocaram na Bíblia assim que vai vir o anticristo. Mas como? Veja bem, Sara. Se o Messias lá no passado diz assim, o mundo já jaz no maligno. Ou seja, naquele tempo o maligno já dominava o mundo. Que anticristo vai vir? Quem vai vir? Não vai vir não, já está aqui. Contra tudo e contra todos. Vem alguém com as mensagens verdadeiras, desmanchando o reino de Satanás, implantando o reino puro e verdadeiro e sincero. Um cidadão lá no comentário do vídeo que um dos vídeos que eu gravei agora recente, colocou assim, lá em Ezequiel capítulo 15, Deus manda fazer guerra. Deus manda mesmo. Legal não. Olha. Mas é claro, ele está fazendo Sara, tempo, né? Sara, eu fui e comentei lá. Você se esqueceu que quem fez a Bíblia foi Satanás? Só que ele, para fazer ela, ele teve que usar pouco de verdade nela, senão não tinha como enganar. É o caso das igrejas, ele usa coisas lá, ele é copista. Ele usa você, usa o outro lá, no Deus de Jesus, para fazer cura, fazer aquilo, para o cabo nunca sair do Deus de Jesus. E morrer e ficar com ele. Aí eu comentei, o cidadão que comentou isso, tem um emoji no comentário dele, que é um boneco satânico.
aquele rostinho lá, tá ali, é emoji, sei lá o nome. Eu falei com ele assim, inclusive no seu perfil, tem um emoji aí representando um demônio, e você tá com ele. Você vê que os caras estão na idolatria, cego, e vem questionar O que não sabe. o que não sabe. Isso mesmo. Sara, nós vamos viajar. Eu já vou adiantar para você. Nós vamos encontrar uma imensidão de irmãos pelo caminho. Irmãos e irmãs. E nessas viagens vai acontecer coisas que as pessoas nunca viram. Com nós dois. Tá bom. Vai ter pessoas que vai balançar. Porque Yahweh está conosco. Lembra quando eu gravei um vídeo lá em Sapucaimirim, nós pegamos uma cadeira, e uma mesinha, levamos lá na chácara do Denner, de Uberlândia. Não, Sapucaimirim. É o Denner de Uberlândia, o Sapucaimirim, Denner de Sapucaimirim. É, Aí eu fui gravar um vídeo. Quando eu cheguei no final do vídeo, que eu disse assim, assim seja, eu concluí o vídeo, eu disse assim, quem levantar contra a minha pessoa vai cair. Uma irmã fez bluf lá no chão, caiu como morta. Foi verdade. Teve vários lá em torno que presenciou a cena. Foi verdade. E eu fiquei quietinho. Aí depois a pessoa deu um tempo ali, acordou, se levantou, o que aconteceu? Aconteceu que Satanás derrubou você. Foi. Hã? Mas eu me manifestei, falei alguma coisa? As pessoas pensam assim, mas o cidadão está endemoniado, eu vou lá expulsar demônio. Não, não vim para o mundo para expulsar demônio de ninguém. Eu vim para mostrar a verdade. Eu não trabalho com demônio. É isso mesmo. Não, essa obra aqui é diferente. Se o cidadão se entrega a Satanás, faz o que ele bem quer, ele dá o direito de Satanás utilizar ele ou ela, e depois eu vou para lá intervir. A mulher, quando pinta os lábios, ela está aderindo a Satanás. Ela está dando o direito dele a utilizar. Quando ela pinta os lábios, usa brinco, usa tatuagem, usa roupa indecente, o homem é a mesma coisa. Os seres ficam tendo o direito de possuir ele, utilizar ele ou ela. Aí eu vou intervir. Eu não posso intervir na sua casa. Não, Quem manda na tua casa é você. Se eu fosse falar para ele ou para ela que aquilo estava errado, vinha para cima de mim com 7 pedaços de pau. E agora eu vou intervir no que está acontecendo com essa pessoa? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, é assim que funciona. Então, o que acontece? O que acontece? É uma obra jamais vista no mundo, tá? É uma obra jamais vista no mundo. Agora, o que me surpreendeu foi ao me mostrar que dos 142 mil, tem deles aí no meio dos críticos. Me surpreendeu. Tem eles aí no meio dos críticos, metendo a botina em mim. É também. Tá? Que já pensou, já. E aí eles vão ir a óbito, Olha só. vai pagar o que fizeram de errado, depois retorna no 7º milênio e ajuda nós a fazer a obra. É triste, tá? E aí eles vão saber, assim que entrar no caixão, eles vão saber quem ele estava criticando e o que estava fazendo. É pesado. 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 É forte. Forte. Quando o povo saiu de Sodoma e Gomorra, eles falam que saiu Ló, a mulher de Ló e as 2 filhas de Ló. É mentira, saiu mais gente. Foi poucas pessoas, mas saiu mais gente. Mas observa que as cidades eram grandes, eram populosas e saiu pouca gente. No tempo de Noé, que eles chamam de Noé, eles falam que foi Noé, a sua mulher e seus filhos. E as suas noras. Suas noras. Foram 8 pessoas. Também é mentira, foram mais pessoas. A história da arca em si é mentira.
tá? A história não tem nada a ver com a realidade, tá? Mas que foi pouca gente, aconteceu um evento naquele tempo e tal, aconteceu algo e tal, que pouca gente sobrou, verdade. E agora não vai ser diferente, vai ficar pouca gente. Se você olhar a imensidão de pessoas que tem no mundo hoje, aí, digamos assim que fosse 142 mil que ficasse hoje, em relação ao tamanho da população do mundo inteiro, é a mínima coisa. É pouca gente. Eles diziam que, segundo os últimos dados, que o Brasil estava tendo 8 bilhões de pessoas. O mundo 8 bilhões de pessoas. E que o Brasil tinha 214 mil pessoas. Né? Agora, não tem mais esse povo. A população da China, a China, Sara, é uma das maiores populações. A China tem mais ou menos 7 vezes a população do Brasil. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. A China tem mais ou menos 1,5 bilhão. A Índia também. A Índia tem também mais ou menos 1,5 bilhão. Os Estados Unidos, que tem a fama e tal, não tem tanta gente. Os Estados Unidos é quase o dobro do Brasil. Mas em relação à Índia e à China, é bem menos. Os Estados Unidos tem mais ou menos 350 milhões, enquanto o Brasil tem 200 e poucos milhões, eles têm 350 milhões. Só que esses dados hoje não são os mesmos, porque está morrendo gente no mundo inteiro. No mundo inteiro tem morrido gente, e está morrendo gente, e vai morrer gente. Quando eu disse no vídeo Um Paraíso na Terra, prepara para ver seu pai morrer, sua mãe morrer, eu sei o que estava falando. Quando eu disse que foi mostrado para mim uma destruição que daria a 10 anos, em 2020 eu fiquei sabendo que destruição que era. Aí eu disse que isso aqui era problema seríssimo, tá? Aí em 2021 deu início. Então, hoje se fala em ligar umas torres 5Gs aí, né? Para poder acontecer um caos. E a coisa está séria. Médicos acreditaram na ciência e se lascaram. E hoje eles sabem, muitos médicos sabem que eles se lascaram. Estão ferrados. Estão ferrados. Agora, quem entrou nessa situação, que abraçou Yahweh de verdade, não morre. Se alguém pegar você, Sara, e obrigar você a tomar um copo de veneno, você não morre. Yahweh tira o efeito do veneno. Então, quem tiver nessa situação, que abraçar Yahweh de verdade, não vai a óbito. Né? Sara, surpreenderá a população mundial. Eu não quis comentar com você, mas Yahweh falou forte comigo hoje. Forte. Forte. Sara, quer abraçar Yahweh, está com tudo nas mãos. Louvado seja o Pai Yahweh. Tudo nas mãos. Isso não é uma religião. Isso não é uma igreja. Isso é a verdade que eles esconderam. Colocaram na Bíblia que quando a figueira brotasse, quando você vê a figueira brotar, sabeis que está próximo o verão. Aí os religiosos dizem que a figueira é Israel. Não. A figueira é a verdade que Israel escondeu. E ela brotou. Será que é por acaso que se levantou tudo contra mim? Não. Isso foi dito para mim lá atrás que isso aconteceria. Foi dito para mim que saía a luta dentro da minha casa.
Tá aí. Sara, você não tem nem ideia o quanto eu já trabalhei na minha vida e o quanto eu já sofri. Você não tem ideia, Sara. Vocês não conhecem o que eu já sofri. Nunca, nem imaginam. E Alro é meu maior amigo. E tem uma. E Alro tem poder de fazer drone não funcionar. E Alro tem poder de fazer mísseis não funcionar. E Alro tem poder de fazer avião não levantar do chão. E Alro tem poder de fazer carro não funcionar. E o carro lá que não quer ligar. O cidadão falou que Alro mandou fazer guerra. Não, Alro não precisa guerra com ninguém. E tu contou a história do carro da gente, lá em Teixeira? Nós chegamos, não contei não. Eu e a Sara, nós chegamos no centro de Teixeira de Freitas. Eu estacionei o carro e fui fechar o carro não fechou. Bati na chave assim, nada. Fui na chave reserva, também não. Eu dei uma olhadinha, aí eu fiquei sabendo que não era para deixar o carro ali. Eu tirei o carro, fui para uma outra localidade fora dali, longe dali. Lá paramos, estacionamos, lacramos o carro certinho. A mesma chave que não tinha funcionado, funcionou. É verdade. Né? Surpreendeu isso aí. Mas vamos avante, né? Vamos avante. O que eu tenho de dizer é que aquilo que é para acontecer, não é que o pai não queira resolver, é porque tem que acontecer aquilo ali. Não cai uma folha do Você não disse que o mal é uma escola? Com certeza. Ele vive andando lado a lado dos seres humanos. Tanto dos animais como dos seres humanos. Os homens e as mulheres são metidos a sábios e a sábias. Você sabe o que foi que eu vi? Fiquei impressionada. Eu tenho estudado o bem e o mal, não é de hoje. Bem mais atrás, eu estudava eles. Só não sabia o significado, mas estudava. Eu via um cavalo, ele deitar para o menino subir nas costas dele. Um touro grande, deitar, ficar mansinho, o menino subir em cima. E já outro pode matar ele. Aí eu falei, tem coisa que ele tem por si mesmo, que ele consegue dominar o mal, o porquê não sei. E tem outros que não conseguem dominar o mal e praticam mais o mal do que o bem, mas que os dois andam juntinho, andam. E todos os dois é uma escola bem ensinada. Ô Sara, a raça toda passando um apuro. Pois é. Porque, aí é onde eu vou concluir agora o vídeo, por que a Assembleia de Deus guerreia com outra entidade se adora o mesmo Deus? Porque os seres se dividiram. É isso mesmo. Os seres se dividiram. Porque Rassatã aqui montou os reinos dele. Olha, a Rússia é um reino. Os Estados Unidos, outro reino. O Japão é outro reino. Cada um tem um regulamento diferente do outro. Ou seja, os seres que fazem o governo da Rússia são invisíveis. Não são os homens carnais que estão governando lá. Não. E assim todos os países do mundo. Então Satanás montou os reinos dele aqui. E eu posso falar uma coisa? Eu descobri que Satanás está rejeitado. Por quê? Se ele vai na macumba, ninguém quer ele lá não, tá? Sim, inventa que não quer. Mas o que ele fez? Olha, ele ludibriou o povo, enganou o povo, ele quis ser adorado. Ele colocou o povo para saber de bom. Se lascou. Pode ver que ele inventou o bom dia de manhã para o povo. Quando você diz bom dia, você está falando assim, o diabo é bom. A pessoa lê dia e depois bom, diabo bom. Deixa eu falar, quando eu fiquei sabendo disso, eu não dei tanta importância. Eu quis fazer uma vista grossa. Minha irmã, fui cobrado feio. Estava dando a cidade assim, cobrado. Abandona, você não pode ficar só falando nisso mais não. E só dizer a tu, lá em Teixeira de Freitas, onde a gente estava naquela loja, aquela moça que nos atendeu, aí eu disse, eu vou ver agora, o diabo vai ser rejeitado na boca dessa menina agora, que está camuflado com a palavra que ele fez. Eu disse, quando você se levanta logo cedo, você fala o que ela disse, bom dia. Eu disse, você quer saber o que é isso?
Quando eu disse, ela disse, ixi, que raiva, que coisa ruim esse negócio de Satanás. Eu digo, olha, Satanás, tu está sendo rejeitado. Descobri. Então ele quer ser adorado. Camuflado. Camuflado. Quando as pessoas descobrem, odeia ele. Tá, mas o povo, na verdade, não quer ele. Quer não. Mas acha que Deus é ele. E ele fez essa montagem, na minha cabeça, eu acho, ele fez essa montagem para ele ser adorado camuflado. Mas liberado não é. O que acontece, Sara? É o seguinte, Satanás é apenas um sistema. Satanás não é uma pessoa. Pois é, lascou. Satanás, ele é um sistema. Tu não gosta dele não, velho? Aí o que acontece? Só que aí ele pode personalizar. Ele tem o direito de personalizar se ele quiser. Assim como Yahweh, Yahweh é o sistema perfeito. E pode também personalizar. E pode personalizar se quiser. Eu vou falar um negócio pesado aqui. Eu sou personagem de Yahweh. Eu não duvido. Porque quando lá na fazenda, assim que eu cheguei lá, eu senti uma vontade, eu estava quietinha lá, eu senti uma vontade de me limpar total. Eu falei assim, meu Yahweh, com a boca fechada, o que faço para ti? Mas ele disse que você via mas ele. aí tem um detalhe. Os cabas da polícia, o pessoal da polícia, eles pegam um cidadão da polícia, coloca no meio dos bandidos, para fumar droga, beber cachaça, e usar o que eles usam e tal, e para descobrir toda a situação. Então o que acontece? Yahweh me criou um personagem para ele. Eu sou o princípio da criação de Yahweh. E você também, tá? Somos o princípio da criação de Yahweh. Mas não foi lá no Éden, não. Eles falam jardim do Éden. Não, isso foi lá para trás. Nós somos princípios da criação de Yahweh. Tá? Mas não tem só nós que somos princípios. Tem mais gente lá para cima que também foi criado junto com nós. Tá? Mas nós somos o começo da criação de Yahweh. Tá? Então o que acontece? Yahweh criou a gente. Só que aí, Yahweh, para poder me fazer enxergar, eu tive que entrar dentro do sistema de Satanás, do sistema dos homens e das mulheres, conhecer todo o campo. E ainda estou conhecendo, eu sou aprendiz, eu estou aprendendo. A cada tempo que passa, uma coisa nova. Mas eu estou sabendo que Yahweh chegará um momento que ele vai agir na minha pessoa com poder total. Eu tenho 100% certeza. Eu sei como fazer para isso acontecer. Tá? Sei. Só que eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter calma. Coitado dos críticos. Eles não têm nem ideia. Se eles soubessem o quanto eu não quero ver eles no mal, eu jamais faria o que eles estão fazendo. Eu quero aqui dizer aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nas redes sociais que a minha pessoa e a pessoa da Sara, nós estamos com sinceridade, né, Sara? Sim. Nós estamos com sinceridade, com respeito. Nós reconhecemos que aqui nós fomos colocados em situação de limitação, limitados, né? Mas nós temos certeza do poder de Yahweh nos guiando. Que assim seja. Yahweh é uma força superior, cria o que ele bem quiser. E ele me fez passar pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. Mas não tem só eu que passei pelo mundo mais de uma vez, não, tá? Tem gente aí que passou pelo mundo mais de uma vez, tá? E a gente volta na 4ª geração. É interessante, hein? Os pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração. Êxodo 20, a partir do versículo 1 lá, lendo lá, eu visito os pais e os filhos até a 3ª e 4ª geração. Yahweh é lindo.
Ó, de Abraão nasceu Yahut Isaac, que o povo chama de Isaac. De Isaac nasceu Jacó. Vou falar na língua do povo, o povo entender, que é Yahukaf. Eles chamam de Jacó. De Yahukaf, que eles chamam de Jacó, nasceu José do Egito, que é o Juarez, que é o mesmo Abraão. Ou seja, Abraão é bisneto dele mesmo. Olha só. Ó, vamos lá. Abraão nasce Isaac. Isso. Filho. Vou falar na língua do povo, para o povo entender. De Abraão nasce Isaac. Os nomes estão tudo trocados. Vou falar na língua do povo, para o povo entender. De Abraão nasce Isaac. De Isaac. De Isaac nasce Jacó. Que já é neto de Abraão, né? De Jacó nasce José do Egito, que é o mesmo Abraão. E aí, onde a ficha cai que ninguém pode ninguém. A minha ficha vai... Meu pai. É, Hã? a escada. Desce. Olha, homens no mundo. Eu nunca imaginei. Ô, Sara, mas vem cá, será que eu tirei isso do nada? Será que eu li literatura? Não tem capacidade. Vem tudo da fonte. Vem tudo da fonte. Que escola, hein, gente? Eu tenho coisas profundas que eu não posso falar Que agora. escola, hein? Sara, eu sei coisas profundas, tá? Eu sei Eu coisas não acredito. profundas. Tem coisas profundas aí, tá? Não Que acredito. quando eu disser, as pessoas falam, gente, que coisa. Meus irmãos, você que é sincero, minhas irmãs, vocês que são sinceras, vamos avante. Eu quero deixar a presença de Yahweh na vida de vocês. Que assim Que seja. assim seja. Vamos avante, né, Sara? Vamos avante. Um abraço meu e da Sara a todos vocês. A toda a população. Vamos avante, que assim seja. Até mais. Até breve.